Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Jordani Scherer aqui falando com vocês de novo. Scherer ACJ no YouTube, www.schereracj.com.br, lá na internet é o site. Prazer falar com vocês novamente, bastante tempo depois, né? Eu espero que todo mundo esteja bem diante dessa pandemia aí que estamos vivendo. E é um prazer, como eu disse, estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre questões jurídicas, sobretudo questões trabalhistas, tá? Hoje nós vamos falar sobre prazo para homologação da rescisão contratual e o prazo para pagamento das verbas trabalhistas. Solta a vinheta aí. Muito bem, vamos nessa então. Inicialmente eu queria ressaltar para vocês o seguinte: a CLT ela passou por uma reformulação, a gente chama popularmente de reforma da CLT, tá? Em 2017 é a Lei 13467 de 2017, ela trouxe várias alterações à CLT. Uma delas foi revogar, foi retirar do ordenamento jurídico o parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, que fazia menção à necessidade de homologação das rescisões contratuais daqueles contratos que já tinham mais de um ano de vigência, né? Então o empregado estava lá trabalhando numa empresa, tinha um ano e meio, vai ser demitido, tinha que homologar no sindicato a rescisão. E aqueles com menos de um ano não se fazia necessário. Pois bem, retirou-se, como eu disse, do ordenamento jurídico essa necessidade, tá? Então, a partir de agora, não se precisa mais homologar a rescisão no sindicato, certo? Quero dar só um destaque inicial para vocês, trabalhadores, de uma situação cujo artigo, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui na minha cola, é o 439 da CLT exatamente, que ele faz referência ao contrato de trabalho do menor de idade. O menor de idade, ele tem todo o status de um trabalhador maior de idade, porém, a rescisão ela só vai ser válida se estiver este menor de idade acompanhado de seu representante legal, né? Normalmente o pai ou a mãe. Então fica aí a orientação, né, de que os contratos de trabalho para menor de idade tem que ter esse respaldo aí do pai ou da mãe, ou enfim, do responsável legal na hora da rescisão. Certo, gente? Pois bem, como é que se fazia então a questão dos prazos para homologar a rescisão contratual e para pagar as verbas rescisórias? Veja-se, antes da reforma da CLT, a CLT não previa algo explícito, algo expresso, que dizia assim, ó, a homologação deve ser, a rescisão deve ser homologada no prazo de tantos dias. Não, ela só fazia referência ao prazo para pagamento das verbas rescisórias, né? Aí dependia, né? Se o camarada trabalhasse cumprindo o aviso prévio, ele tinha que ter o recebimento das verbas rescisórias no primeiro dia útil imediato ao término do período de aviso prévio. Se esse aviso prévio fosse indenizado ou o empregado fosse liberado do aviso prévio, aí eram 10 dias depois ali dessa comunicação da despedida, certo? Isto estava expresso, se eu não me engano, no parágrafo 6º do artigo 477, que foi atualizado. Tá? O parágrafo 6º do artigo 477, exatamente, o parágrafo 6º do artigo 477 traziam 2 prazos, tá? Tô passando para vocês aqui a minha colinha. Ele foi atualizado, ele foi modificado, tá? E como é que ele diz agora, atualmente, né? Depois da reforma da CLT, ele diz o seguinte para vocês, a entrega ao empregado, prestem atenção, de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual, bem como o pagamento dos valores das verbas trabalhistas, deve ser efetuado 10 dias contados a partir do término do contrato. 10 dias. Percebam, detalhezinhos aqui, tá, empregador? Não são 10 dias úteis. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque na seara processual, tanto na justiça comum quanto na justiça trabalhista, os prazos são contados em dias úteis, em regra.
tá? O novo Código de Processo Civil também de 2017, né? Nós tínhamos um Código de Processo Civil da década de 70, ele foi reformulado então em 2017 e entrou em vigor um novo CPC, um novo Código de Processo Civil, que trouxe essa modificação interessante. Os prazos eram contados em dias corridos, agora eles passam a ser contados em dias úteis. Então, processualmente falando, eu tenho um prazo lá dentro do meu processo para fazer um recurso, ou para fazer uma petição, ou para me manifestar e tal. São prazos em dias úteis. Aqui não. Aqui o empregador despediu o empregado, o parágrafo 6º do artigo 477, ele fala apenas em 10 dias a contar do término, a partir do término do contrato. Ponto. Ele não fala na palavra úteis, ele não fala em 10 dias úteis, então cuidado, empregador. Já vi situações aí do empregador se embaralhando aí nos prazos e acaba perdendo o prazo aí para pagar as verbas rescisórias. Como é que funcionava antes então, né? A homologação às vezes se dava assim um mês depois, né? Porque dependia também do horário marcado no sindicato, aí dependia da agenda do pessoal da empresa, dependia também da agenda do empregado que já estava trabalhando em outra empresa, então ficava tudo muito complicado, né? Agora por isso que então não tem mais essa necessidade de se fazer esta homologação, certo? Hoje basta fazer a rescisão juntamente da empresa, o empregado pode se fazer assistido por um advogado sem problema nenhum, tá? E aí ele vai ali então dentro daquele período de 10 dias fazer a homologação da rescisão e receber as suas verbas trabalhistas, certo? 10 dias a contar da despedida. Por que eu estou batendo nesta tecla? Porque se perder este prazo, empregador, tu vais ter que pagar uma multa, tá? Esta multa está lá expressa no parágrafo 8º do artigo 477, um pouquinho mais abaixo ali, né? Tem o 6º que fala dos 10 dias, aí vai para o 7º, depois tem o 8º. O 8º, ele diz que tu, empregador, vai ter que pagar uma multa equivalente a um salário do empregado, a um salário nominal. Cuidado, eu já vi situações em que o empregador pagou um salário mínimo nacional de multa. Não, tem que pagar um salário nominal. Se o camarada ganhava R$3.000, R$3.000 de multa por ter perdido o prazo, certo? Além disto, o empregador vai ter que pagar outra multa, está expresso na CLT, então não tem cerca de, é aquilo e ponto final. 160 BTN, bônus do Tesouro Nacional. Hoje dá, trocando para reais, né, fazendo ali a conversão, dá cerca de R$170, tá? Por empregado. Então, cuidado, empregador, essa situação pode se tornar bem onerosa para ti em virtude desse descuidado aí com o pagamento das verbas trabalhistas do teu empregado, certo? Deixa eu fazer aqui alguns outros destaques. Tem uma orientação jurisprudencial lá no TST, tá? Em Brasília, que diz o seguinte, é a orientação jurisprudencial 162, da seção de dissídios individuais do TST lá de Brasília, que é o nosso Tribunal Superior aí das demandas trabalhistas. Ele diz o seguinte: o dia da comunicação da despedida não está incluído no prazo dos 10 dias. Então, por exemplo, hoje são 24 de fevereiro de 2021, foi comunicado hoje da despedida. A partir de amanhã começa a contar os meus 10 dias. Mas, esta mesma orientação jurisprudencial, a 162, lá da SDI do TST, ela diz o seguinte: o teu 10º dia vale, não adianta chegar no 11º dia e querer resmungar alguma coisa e justificar alguma informação. Não. Se exclui o dia do início e inclui o dia final, certo? Cuidado com os prazos. O que mais que a gente tem aqui de orientação? Antigamente se precisava pagar, o patrão, né, o empregador precisava pagar uma taxa para fazer a homologação no sindicato. É ilegal. Caso o empregador ainda opte por fazer a homologação do sindicato, às vezes pode ter até uma convenção, um acordo coletivo que fale sobre isso, aí vai lá fazer a homologação, o sindicato não pode mais cobrar a taxa, tá? Essa taxa ela é proibida, a orientação jurisprudencial número 16 da SDC, Seção de Dissídios Coletivos do TST, lá em Brasília, certo? Vamos cuidar com isso aí para não serem praticadas ilegalidades prejudicando aí empregado e empregador. O que mais a gente tem aqui? A questão do salário, né, da multa, que eu já falei, não é o salário mínimo, é o salário nominal. A questão ali do 160 BTN, né, já falei também.
Que mais? Pois não, a questão dos 10 dias que tu tens para pagar, empregador, é um ônus teu. Agora, se o empregado der causa ao atraso, tu vais te livrar desta demanda. Por quê? Exemplo, tenho 10 dias para dar, então, o pagamento das verbas rescisórias e homologar a rescisão do meu empregado. Hoje são, por exemplo, 20 de fevereiro, não, fevereiro não tem 28, vai a 30, vamos pegar ali, hoje são 20 de janeiro, então eu teria até 30 de janeiro para fazer o meu serviço, né, para me desincumbir do meu ônus. E o empregado, por sua vez, não me deu os dados bancários, por exemplo, para eu depositar as verbas rescisórias. Isso tem que ficar registrado por parte da empresa para se livrar desse ônus e demonstrar em juízo, se for o caso, amanhã ou depois, de que o empregador não deu causa ao atraso dos 10 dias. Se o empregado der causa, aí o problema é do empregado. Tá? O empregado tem também o seu ônus aí dentro desse prazo de 10 dias. Certo? O que mais a gente tem de destaque aqui? Uma súmula, a 388 do TST, ela diz o seguinte: empresas falidas, a massa falida não incorre nesta multa, ela não é obrigada, ela não vai ser impelida a pagar esta multa não será devida com a empresa massa falida, súmula 388 do TST, certo? Então assim, em suma, gente, já estamos aí em 10 minutos, né? Dá vontade de ficar mais uns 20 diante de tanto tempo que faz que a gente não conversa, mas vamos lá, vamos devagar. Nós temos em suma a seguinte situação: o empregador ele tem um prazo para praticar 2 atos. Acho que está claro, né? Ele tem 10 dias para pagar as verbas rescisórias e homologar a rescisão do empregado, certo? Era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, pelo seguinte: paguei dentro dos 10 dias, mas não homologuei a rescisão do camarada dentro dos 10 dias. Gente, jurisprudência. O que é jurisprudência? Cabeça do juiz, tá? Se a gente pegar 10 julgados, a gente vai ver que 7 ou 8 estão condenando a empresa a pagar a multa do parágrafo 8º do 477 pelo fato de o empregador não ter cumprido um dos 2 prazos. Repito, é o mesmo prazo, 10 dias, para pagar as verbas rescisórias e homologar a rescisão. Esta homologação não precisa mais ser no sindicato, ok? Porém, tem que dentro dos 10 dias atender esta diligência, senão qualquer um dos 2 descumprido, o empregado pode litigar em juízo a aplicação da multa do parágrafo 8º do 477 e talvez ele ganhe, porque a jurisprudência tem dado sim condenação a favor do empregado pelo fato de o empregador descumprir o prazo por causa dessas 2 normas. Ou seja, tem que fazer as 2 coisas: homologa e paga dentro dos 10 dias, para não ter perigo nenhum de tomar essa multa aí do parágrafo 8º do artigo 477. Certo, gente? Alegria de coração falar com vocês, que Deus abençoe todo mundo aí. Vamos ver se a gente consegue semanalmente fazer os vídeos como eu estava fazendo na outra ocasião. Em virtude da pandemia, nasceu um filho meu agora aí também, então eu também tirei um pouquinho de espaço para curtir um pouco mais a família e tal. A gente está aqui num ambiente novo também, que é o escritório, que passou por reformas e agora a gente já está voltando aqui também, tem que ter o cuidado da pandemia e tal, mas de vez em quando vou fazer de casa também os vídeos. Enfim, o importante é fazer o vídeo e espraiar conhecimento, espraiar notícia para as pessoas, certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, curte, compartilha, comenta se gostou, não gostou, dá sugestão de novos vídeos aí, certo? E semana que vem a gente está de volta aqui no canal para falar um pouquinho mais com vocês, tá bom, gente? Obrigado de coração pela atenção e até mais. Um abração, tchau, tchau!